Boa noite a todos. Eu não sei se a tecnologia não gosta de mim ou não gosta da tecnologia, os dois. Eu tenho uma certa dificuldade, então, com o microfone, mas eu acho que vai dar tudo certo aqui. Muito obrigado pelo convite. Como o irmão disse, nós estamos lá em Bataguaçu, é um trabalho muito gostoso no Senhor. Somos total de 12 pessoas e na primeira vez que eu estive lá, conhecemos ali a família e nós conversamos com o seu Toninho. O seu Toninho é o pai do irmão Marcos, está conosco. É uma pessoa muito agradável, é um homem muito cordial. E eu perguntei, nós estávamos no carro e eu perguntei: seu Toninho, o senhor já recebeu a Cristo como seu único suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados e crendo na mensagem do Evangelho que Cristo morreu e ressuscitou e perdoa todo aquele que o recebe? Ele baixou a cabeça e disse: pastor, ainda não. Ainda não. E então eu falei: então o senhor sabe que eu não posso lhe chamar de irmão em Cristo. Sei. E mesmo assim, irmãos, ele continuou com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. E esse ano nós tivemos a alegria de vê-lo derramar lágrimas e dizer que Jesus é o Salvador da sua vida. E pela graça de Deus ele tem o desejo, a ansiedade, a vontade de juntar-se à igreja local. Eu creio de todo o meu coração que se eu estiver em Bataguaçu e Deus levando a Cristo apenas o irmão Toninho no período que nós estivemos lá, irmão, já valeu a pena. Já valeu a pena. Que os irmãos estejam orando por todos nós, por aquele lugar, pelos contatos que nós estamos fazendo. Estou tendo a oportunidade de conhecer algumas pessoas. No meio de tanta incredulidade está surgindo, no meio de tantas pessoas envolvidas com falsas doutrinas, com marxismo, com toda essa sujeira, eu encontrei um homem que está fazendo doutorado em matemática e é um crente. E nós estamos conversando e ele é uma pessoa muito inteligente. Também já tive a oportunidade de conversar com um homem que é completamente cego desde nascença e é um professor de educação física. Professor de educação física, se formou. E nós estamos orando por essas pessoas. Então ore pelos contatos, ore pelas pessoas. Tive também a oportunidade já de conhecer algumas outras pessoas que conhecem os batistas, que já visitaram o local, já vinham visitando há algum tempo. A igreja já está lá há 11 anos, uma igreja constituída, mas pouco mais de 5 anos, né, irmão Marcos? 5 anos antes, os irmãos já estavam se reunindo com o pastor Calvin. Então é um privilégio muito grande nós estarmos ali. Eu estava conversando com o irmão Marcos, eu disse: irmão, tenha paciência. Os irmãos lá estão tendo muita paciência conosco, graças a Deus. Eu disse: tenha paciência, irmão, não fique chateado, porque a mensagem que eu trouxe é uma revisão do que nós estamos estudando lá. Então, se os irmãos já ouviram um pouco dessa mensagem, também eu peço que tenham paciência comigo. Então, nós estamos estudando lá, irmãos, nós temos uma ordem de estudo, né? Então eu gosto muito de estudo sistemático. Começar e continuar tratando de um assunto, de um livro, e dar prosseguimento, versículo a versículo, capítulo a capítulo, até chegarmos no final. Então Deus nos deu a graça de podermos estar estudando às quintas-feiras a primeira epístola aos Coríntios. No domingo nós estamos estudando pela manhã a primeira epístola do apóstolo Pedro. E no domingo à noite nós estamos estudando todas as parábolas de Cristo em Mateus, uma por uma, passo a passo, com um anseio de que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O nosso tema hoje, irmãos, será a primeira epístola aos Coríntios. Nós vamos ter uma visão geral e
alguns pontos nós vamos destacar. O título é o mesmo que nós estamos vendo lá em Bataguaçu: sendo fortalecidos em Cristo. Sendo fortalecidos em Cristo. Então o objetivo é o de levar as igrejas locais, né, que estão aqui presentes, a buscarem esse fortalecimento em Cristo, a buscarem vigilância e firmeza neste tempo, irmãos, de intensa apostasia, de enfraquecimento doutrinário, de envolvimento com coisas que não convêm aos servos de Deus. Vamos, para tanto, abrir a palavra de Deus para 1 Coríntios. Eu irei ler o capítulo 16 e o versículo 13, que nós estamos utilizando como versículo chave para esses estudos. E eu sempre chamo a atenção dos irmãos para que estejam observando os verbos. A palavra de Deus está escrita para nós, em nossa própria língua. Então nós devemos prestar atenção, nos substantivos, nos adjetivos, nos verbos, porque os verbos denotam uma ação. Ou eu sofro a ação, ou está sobre minha responsabilidade de agir. E isso é maravilhoso na palavra de Deus, irmãos. Então aqui no versículo 13 do capítulo 16, nós vemos alguns verbos. Antes de ler, preste atenção. Olhe aí para o versículo e verifique se você consegue identificar os verbos. Vamos ver. Primeiro verbo aí, vigi. Responsabilidade de quem? De Deus ou do crente? Do crente. Estar firmes. Estai firmes. Mas em que, irmãos? Estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente. E fortalecei-vos. Todos os verbos estão aqui sendo empregados como responsabilidade dos crentes. O versículo 14 diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Antes de orarmos, volte aí para o capítulo 1 de primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler capítulo 1, apenas a primeira frase do versículo 2, primeira frase do versículo 2 até a vírgula, primeira frase apenas, tudo bem? Diz assim a palavra de Deus: a igreja de Deus que está em Corinto. A palavra de Deus, irmão, seja um bálsamo espiritual para cada um de nós nessa noite, amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, nossos corações, para recebê-la com alegria. Se alguém já ouviu a Deus desse assunto, que possa se alegrar novamente na tua palavra, e que se algo aqui falar aos nossos corações como um alerta, como uma exortação, que possamos receber de bom grado como vindos do Senhor. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então essa palavra Corinto, ou Coríntio, né? Os estudiosos dizem que ela provavelmente, é provável, não se sabe a origem dela, mas é provável que ela tenha um significado de satisfação. Corinto, satisfazer-se, satisfação. E Corinto era uma cidade extremamente depravada. Geralmente isso acontece nas cidades portuárias. Muita prostituição, muita depravação. Talvez daí a origem, uma cidade da satisfação. Corintianizar significa agir com depravação. Então, era uma ofensa para uma mulher ser chamada de mulher corintiana em relação àquela cidade. Aquela mulher ali é uma mulher corintiana, ela é lá de Corinto. Isso significava dizer que essa mulher era completamente depravada. O templo que está aí representado, não é? Para que os irmãos tenham a ideia do que era a Acrópole, era o templo da deusa Afrodite. Então, era uma rocha
como aquela ali plana, alta, 556 metros de altura, onde foi construído esse templo pagão. E quando o dia cessava, quando começava a penumbra, quando o sol começava a se pôr, então dizem os historiadores, né, se eu não me engano Joséfo vai falar disso, ele fala que desciam cerca de 1000 jovens, entre homens e jovens mulheres, para se prostituírem. Eles eram prostitutos e prostitutas cultuais. Desciam do templo, viviam para Afrodite e desciam para se prostituir. Todas as mulheres que viviam na cidade de Corinto, elas eram obrigadas a seguirem essa religião de Afrodite a uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, evidentemente que elas faziam isso com mais constância, irem ao templo com roupas de prostitutas, mesmo casada, mesmo mãe de filhos, e se sentarem na entrada. Então chegaria alguém, elas ficavam esperando que chegasse algum homem, qualquer homem, e oferecesse alguma moeda, qualquer valor. Aquele valor ela então dedicava à deusa e ela iria então adulterar, se prostituir com aquele homem. Foi nesta cidade que Deus estabeleceu uma igreja local. Uma cidade completamente cheia de depravação. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, nós não vamos ler, vamos apenas passar por lá. Nós vemos que em Atos capítulo 17, os irmãos podem acompanhar, eu não vou ler por amor ao tempo, mas ele passa em Tessalônica, vai até Bereia, e a partir do capítulo 17, versículo 15, ele faz o seu famoso discurso na cidade de Atenas, onde ele vai falar, dos poetas, dos filósofos. Ele fala maravilhosamente bem em termos culturais. Ele mostra todo o seu conhecimento, porém é um fracasso. Deus não permite que ele estabeleça em Atenas uma igreja local. Ele fracassou ali. Quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto, sozinho. E ele então tem que trabalhar. Silas e Timóteo não o acompanham. E é por isso, irmãos, por causa desse fracasso, que ele fica muito abatido. Deus mostra para ele que não é com conhecimento humano que ele vai estabelecer igrejas. Em 1 Coríntios, vá a 1 Coríntios, o capítulo 2, volte até a epístola, e veja o versículo 1 do capítulo 2. O que ele fala aos irmãos? Ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, diferentemente do que ele fez em Atenas. Porque nada me propus saber entre vós, senão... O que ele se propôs saber entre os irmãos? A Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Jesus Cristo é o centro da pregação do Evangelho, é o centro do viver da igreja local. Paulo reconhece isso. E esta epístola, irmãos, nós vamos fazer aquele passeio agradável por ela, apenas para ver alguns assuntos. Traz respostas para alguns irmãos que foram visitar Paulo. Ele ficou 1 ano e meio, então ele sai dali, ele já está em Éfeso, e alguns irmãos, então, levam a Paulo uma carta que foi escrita, com concordância da igreja, com várias perguntas. Esta carta não chegou até nós, mas Deus permitiu que a palavra inspirada, respondendo essas questões, estivesse aqui diante de nós. Então, vamos fazer esse passeio agradável, só para nós vermos alguns assuntos. O capítulo 1, a partir do versículo 10,
ele fala a respeito da necessidade da união entre os irmãos. Por que ele vai falar a respeito disso? Porque estava havendo algumas divergências que ele vai chamar de contendas. O versículo 11 diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Ele vai falar a respeito do caráter da sua pregação no capítulo 2, né? Ele vai informar que no versículo 14 do capítulo 2 que o homem natural não vai compreender as coisas do Espírito, para então no capítulo 3 ele falar dessas divisões. E ele chama esses irmãos de irmãos carnais. Veja o capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Vocês não estão discernindo pelo Espírito, vocês estão na carne. O versículo 3 diz: porque ainda sois carnais. Capítulo 4, Paulo vai falar a respeito dos ministros de Cristo, para no capítulo 5 tratar de uma questão crucial na igreja: o pecado. O pecado que era e deveria ficar externo à igreja local, ele sutilmente acabou entrando na igreja. As divisões dos irmãos não eram por causa de doutrinas, pelo menos no início aqui do que Paulo fala, não. Eram por causa de grupos de pessoas. Então a importância que as pessoas davam a certos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então eles ficavam nessa, digamos assim, nessa arenga, porque eles tinham um entendimento incorreto a respeito do relacionamento da comunhão, como o irmão bem afirmou aqui. Então Paulo mostra que os irmãos não estavam tratando o pecado. No capítulo 6 ele vai falar de algumas divergências, de litígios, né? O problema que os irmãos tinham ali para entender a questão da alimentação. Ele vai falar que, versículo 13, os alimentos são para o estômago para os alimentos, Deus porém aniquilará tanto um como os outros. Capítulo 7, Paulo vai responder. Tudo isso são respostas, tá, irmãos? Paulo vai responder a respeito do casamento. As pessoas tinham dúvidas a respeito do casamento. O capítulo 7. Inclusive, há um tratado aqui, é interessante porque eles tinham, culturalmente, ainda na igreja local, lá em Corinto, a ideia de que as moças, sendo virgens, elas trariam uma bênção para a família. É mais ou menos isso colocando em nossa linguagem atual. Elas, sendo virgens, elas representavam para as famílias algo de extraordinário, uma forma de abençoar a família, mesmo quase como um amuleto. Paulo vai tratar disso. Não, se você casar a sua filha, se você casar moça, você não vai pecar, não, de maneira alguma. Então Paulo vai falar do amor no capítulo 8, versículo 3, ele diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Estou resumindo, tá? Paulo fala do seu direito como apóstolo, tratando daqueles falsos apóstolos que se introduziram. Ele vai tratar também da idolatria. As pessoas tinham algumas dificuldades, né? No capítulo 11, que é bem conhecido pelas igrejas locais, ele fala a respeito do problema das mulheres na assembleia, na igreja, tanto quanto da ceia do Senhor. Era uma completa baderna, irmãos. Completa baderna. Cada um levava o seu, fazia o seu piquenique, inclusive com vinho, com suco da vide fermentado. E essa igreja acabou tornando a ceia do Senhor algo lastimável, sem qualquer pensamento em Deus, apenas no próprio estômago. A partir do capítulo 12, e alguns estudiosos chamam esta igreja de a igreja que mais tentou, não é? A gente não vai concordar com isso, se pentecostalizar. Mas alguns dizem isso porque eles procuravam o carismata, ou dons extraordinários, sem entendimento. Então, há dons ordinários que continuam conosco e dons extraordinários que cessaram. Nós batistas somos cessacionistas. E há algo interessante em relação, irmãos, a falar outras línguas. É muito simples de você entender. Deixa eu tentar explicar.
Hoje, se você chegar com alguém para uma entrevista de emprego, você vai perguntar dele: você fala outra língua? Nós podemos falar de maneira diferente. Como é que geralmente as pessoas perguntam? Você fala outro idioma? Não é simples? Então, quando alguém falava em línguas, falava num outro idioma. Por isso Paulo vai explicar. Se alguém falar em outro idioma, haja intérprete, para que os irmãos possam entender. Não é simples assim, irmãos? Não tem nada a ver com glossolalia. Então Paulo vai explicar isso a eles e vai falar no capítulo 15 a respeito de um problema doutrinário que eles tinham ali de entendimento, a respeito da ressurreição, para depois falar da coleta e das exortações e as saudações finais. É uma carta riquíssima, com muitas respostas, tira dúvidas, mesmo a respeito de relacionamento de crentes e descrentes, e vários outros assuntos que eu nem mencionei aqui. Mas com todos esses problemas, com toda essa carnalidade, com tudo isso, irmãos, se nós voltarmos para o primeiro capítulo e o versículo 2 que nós lemos, uma igreja cheia de problemas, com pecados, divisões, mau entendimento a respeito de certas doutrinas, grandes contendas, litígios, problema com alimentação, problema de entendimentos com relação à idolatria. Mesmo assim, Paulo afirma que a igreja pertence a Deus. Veja o versículo 2. A igreja de Deus. A igreja não pertencia a qualquer um daqueles irmãos. A igreja pertence a Deus. A igreja local pertence a Deus. E as pessoas que convivem, que estão em comunhão, que entendem que não existe uma igreja que seja perfeita, existem igrejas verdadeiras, mas não perfeitas, ela estará cheia de problemas, muitas vezes os problemas serão tratados, mas nós não podemos esquecer que a igreja pertence a Deus. Eu digo isso aos irmãos lá em Bataguaçu, não sei quanto tempo Deus vai me permitir estar aqui, que seja durante muito tempo, conforme a vontade de Deus, mas saibam que eu não sou o dono da igreja. E eu preciso sair, irmãos, da frente, quando eu estou, não fisicamente, evidentemente, né? Mas quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, quando nós precisamos aprender da palavra de Deus, eu saio do destaque e devo apontar para o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o alvo principal de estarmos aqui. Ele é aquele que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E Paulo vai destacar 3 aspectos principais que reforçam os irmãos a compreenderem isso. Primeiro ponto, depois dessa saudação, falando que a igreja pertence a Deus, o cabeça da igreja é Cristo, e que a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Mesmo tendo ali a carnalidade, mesmo cheia de problemas. Não desistam, irmãos. Não desistam. Quando a igreja enfrenta dificuldades, quando a igreja enfrenta algum tipo de problema, não desistam, a igreja é de Deus. Muitas vezes Ele vai permitir que nós enfrentemos essas dificuldades para que nós estejamos buscando firmeza, vigilância e fortalecimento, para que nós entendamos que ela não depende da nossa sabedoria, da nossa capacidade, mas depende do Espírito Santo de Deus atuando em nós, agindo em nós, e nós devemos corresponder a isso, colocar os joelhos no chão e agradecermos e pedimos: Senhor, que eu seja o primeiro a mudar, que eu seja uma bênção na igreja, que eu seja fonte de amor, de recurso, de aprendizado, me ajuda. Não desista, irmãos, a igreja pertence a Deus, a igreja é de Deus. Os 3 aspectos que Paulo vai apresentar: esses irmãos foram salvos pela graça de Deus. O segundo aspecto, eles eram mantidos pela graça de Deus. E o terceiro aspecto, eles sofreriam disciplinas se afastassem da graça de Deus. A graça de Deus. A graça, sempre a graça de Deus. Somos totalmente dependentes da graça de Deus. Aí, no versículo
2, nós lemos, continuando, não é? Após a primeira frase, aos santificados. Como eles são santificados? Como eles eram santificados? E como nós somos santificados? Em Cristo Jesus. Versículo 2. Chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de quem, irmãos? De nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. De que mais, irmãos? Do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada, em que, irmãos? Em Jesus Cristo. Quantas vezes nós já vimos Jesus aqui? Jesus Cristo. Porque, versículo 5, em tudo fostes enriquecidos nele, em Jesus Cristo. E toda palavra, em todo conhecimento, como testemunho de Cristo. Jesus Cristo está presente em todos os versículos. No versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10. Jesus. A posição deles era garantida pela graça de Deus. E a pergunta é, eles estão vivendo ainda com algumas dificuldades, mas eles foram salvos. Salvos de quê? Do pecado e da penalidade do pecado. Irmãos, algumas pessoas não compreendem a diferença. O versículo 30 do capítulo 1, vamos ler, diz assim. Capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e o que, irmãos? Redenção. Essa palavra significa pagamento de um resgate. Então, quando Cristo salva um pecador, algumas pessoas entendem que aquela pessoa foi salva, irmãos, foi salva do inferno. Primeiramente, foi salva do inferno. Não, não é essa sequência. Felizmente, para alguns é difícil entender isso. Inferno é a consequência do que, irmãos? É o pagamento, é a penalidade pela minha condição diante de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu estava condenado ao inferno, alguém que não crê em Cristo está condenado ao inferno, e o inferno é uma penalidade. Mas o problema do homem continua sendo o que, irmãos? O problema do homem é o inferno? O inferno, irmãos, é a consequência do problema. Qual é o problema? Pecado, natureza e o que mais? Obras. Agora, precisamos entender, se o homem se esforçar para deixar de praticar obras de corrupção, ele resolveu o problema? Isso significa dizer que você pode encontrar tranquilidade em qualquer religião e deixar de praticar algumas coisas ruins, mas isso não resolve o problema, porque o pecado é natureza e obras. Nós precisamos de uma nova natureza. E Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então, Deus resolve o problema da minha natureza, do meu pecado, da minha dívida. Então Ele me liberta também da consequência do meu pecado. São duas coisas. Você já foi libertado do seu pecado? Ou você está imaginando que se agir bem, que se fazer boas coisas, você se livrará da penalidade do pecado? Em Cristo, nós tivemos o pagamento da nossa dívida. Ele cravou a nossa dívida na cruz. E isto é a graça de Deus. Porém, irmãos, a santificação desses irmãos, o deixar das obras da carne, que é progressivo no crente, que é necessário que seja progressivo, era pobre. Era uma progressão reduzida. Poderia ser maior, poderia ser melhor, poderia ser mais rica em separação. Então eles precisavam entender um outro ponto. Salvos de quê, irmãos? É um outro ponto. Salvos do poder escravizador do pecado. Se nós temos uma nova natureza, nós não estamos mais
sobre o jugo do pecado. 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 5 diz assim, 1 Coríntios 1 e 5: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Como? Como, irmãos? Como eles foram enriquecidos em Cristo? Porque eles não estão mais escravizados. Você que é crente não é mais obrigado, você não está mais acorrentado ao pecado. Você não é mais obrigado, como aqueles irmãos não eram mais obrigados, a seguirem as obras da carne. Porque em tudo foste enriquecidos dele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Como somos santificados, irmãos? Como é que você é santificado? Como é que Jesus falou em João 17? Santifica-os. Ele estava orando pelos seus, mas ele também estava orando por nós. Aquela oração nos atinge a igreja Batista Fundamentalista em Três Lagoas, a Igreja Batista em Sude, a Igreja Batista em Pereira Barreto, atinge você como crente individual. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Eu creio nisso, irmãos. A tua palavra. O profeta diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, e como as pessoas hoje não querem entender e conhecer a realidade. Me permitam, não vou falar aqui de política, mas eu quero falar de uma filosofia extremamente perigosa e que está aí assolando a mente dos jovens, que está assolando a mente, impressionante, irmãos, principalmente das mulheres. O marxismo. Eu fico impressionado como uma mulher em sã consciência pode dizer que é marxista. Não conhece a história. Olha para a história. Porque quando eles pregam, quando Karl Marx pregou, nunca trabalhou na vida, sustentado pelo pai, depois sustentado pela esposa, deixou a filha morrer de fome, invocava o demônio. Quem nunca leu Richard Humbert, Karl Marx e Satanás, ou Karl Marx era um satanista? Eu tenho um livro, se você quiser, pega o meu e-mail, eu passo para você, mostrando o que ele escrevia. Sabe o que ele disse quando o pai dele morreu, que sustentava ele? O cão morreu. Para Angels. Sabe o que fizeram com as mulheres nos países marxistas? Usavam as mulheres. Você está liberta do casamento, viu? Você não precisa mais se casar. Você vai servir para os nossos soldados. E levavam as mulheres para os quartéis generais, e elas eram todos os dias violentadas por vários homens. Irmãos, está a história. Está aí, usa a internet, procura, tem senhoras de idade de 90 anos. Irmãos, é impressionante, elas chorando e falando o que acontecia com elas. Meu Deus! E tem mulheres dizendo que são marxistas, não entendem. Falta de conhecimento. Vá para a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a teoria deles é o seguinte: se nós mudarmos o sistema, então nós resolvemos o problema. Mas o problema, irmãos, não é o sistema. Qual é o problema? Eu pergunto. Qual é o problema? É o pecado. Você pode colocar qualquer sistema, não vai resolver. Sabe, a Bíblia diz que Jesus Cristo reinará, eu creio que Jesus Cristo reinará na terra, e será o melhor sistema, com justiça, com paz, com tudo de bom, irmãos. Sabe o que os homens vão fazer no final? Dar ouvidos para quem? Para o diabo, para Satanás. Não é o sistema. O problema é o pecado. Há muitas pessoas, irmãos, que estão perecendo por falta de entendimento. Estude a palavra de Deus. Veja que essas coisas não combinam, assim como a carnalidade deles aqui não combinava. E a definitiva e perfeita santificação para ele e para nós. E a pergunta continua sendo: salvos de quê? Nós seremos salvos da presença do pecado. É uma dificuldade que todo crente, é uma luta que todo crente terá até o fim da vida. O pecado. Você convive com ele. Está na sua natureza, porque você tem duas naturezas. Se você é salvo, você tem duas naturezas. O Espírito Santo habita em você, mas você também tem a sua natureza.
E você precisa alimentar e entender espiritualmente para que você não venha discernir pela carne a presença do pecado. Nós estaremos livres para servir a Deus em perfeita santidade, um serviço perfeito. Irmãos, é o que eu mais quero. Ó Deus, eu gostaria tanto de servir ao Senhor mais e mais, e poder servir ao Senhor de maneira perfeita. Mas aqui na terra, irmãos, nós sempre estaremos lutando contra a nossa carne. Nós precisamos vigiar. Vigiai! Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e o 54. Capítulo 15, versículos 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível, nossa carne, se revista de incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aguilhão, irmãos, era um bastão com uma ponta, podia ser de metal, de pedra, em que aqueles bois, aquele rebanho, né, ficava sendo cutucado para poder seguir um caminho. Então, o aguilhão, irmãos, de algumas pessoas é o pecado. Elas estão sofrendo e sofrendo e sofrendo e continuam ali debaixo da escravidão do pecado. Nós estamos sendo separados por Cristo. Eu creio que mesmo que nós tenhamos dificuldades, eu creio que nós estamos sendo santificados por Cristo e para Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Que lição nós temos aqui nesta epístola, irmãos? Grandes pecadores, mas pecadores redimidos, resgatados, mais ainda pecadores. Você entende isso? Grandes pecadores resgatados. 1 Coríntios capítulo 6, 9 ao 11. Grandes pecadores. E nós já vamos estar encerrando. Acho que o meu tempo já se foi. Já vou estar encerrando. Grandes pecadores, irmãos, mas pecadores resgatados por Cristo. Capítulo 6, veja o versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, que são aqueles que são solteiros e entram em conjunção carnal, em atividade sexual, nem os idólatras, não somente os ídolos de pedra, mas também o dinheiro, o futebol e alguma outra coisa que toma conta da sua vida e você não perde por nada, porque é o seu Deus. Nem os adúlteros, aqueles que casados, né, olham pelo menos para outras mulheres com interesse. O Senhor Jesus falou, se o homem olhar para a mulher com a intenção, ele já adulterou. A força do pecado, irmãos. Nem os efeminados, os homens que se vestem de mulher, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Essa palavra maldizentes, no grego é diabolos. Significa usar a sua língua como o diabo faz. Como que o diabo usou a língua dele? Ô Eva, deixa eu te contar uma coisa. Esse Deus aí, ó, não quero saber. Eu sei de um lugar melhor. Eu sei de um lugar melhor para você. O que Eva deveria ter feito? É a resposta para os maldizentes. Não é só aquela pessoa que está reclama de tudo, dos irmãos, do pastor, da igreja, do prédio, do ventilador que não está funcionando, está muito forte, está muito fraco, a luz não dá para ler. Por que convidaram esse barbudo para vir pregar que ele está demorando? E é maldizente, irmãos. O que Eva deveria ter feito? Vai lá com Deus, espera só um pouquinho. Senhor, eu nunca vi a serpente falar. Eu estou vendo agora. Ela está falando mal. Eu queria saber se é verdade. Confronta. Você já ouviu a última do irmão? Espera um
pouquinho, eu vou chamá-lo. Porque se não é para ajudar, irmãos, não interessa. Não vai ajudar. Não chama não. Mas é o que o diabo faz. Então, nós crentes, nós devemos entender, veja o versículo 11, que nós poderíamos fazer isso antes, não no sentido de permissão, mas por causa da nossa condição. O versículo 11 diz, e é o que alguns têm sido. Paulo está colocando aqui, vocês eram idólatras, fornicadores, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Nenhum deles herdarão o reino de Deus. Vocês eram assim. Se parasse aqui seria terrível, né? Vocês eram assim. Mas graças a Deus que não termina assim. Vamos ler juntos, irmãos, o restante do versículo 11, quando começa assim, mas... É o que alguns têm sido, mas, vamos juntos, haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você já foi liberto da escravidão do pecado, você tem uma nova natureza, você deseja servir a Deus. Se você é um salvo, você já foi resgatado, lavado e comprado. Por que não servirmos? Por que não servir com alegria, mesmo diante de todas as dificuldades? Ajude o pastor. Seja empolgado com a palavra de Deus. Eu tenho essa dificuldade, alguns ficam assustados. Eu fico empolgado com a palavra de Deus. É tantas coisas maravilhosas que nós lemos aqui. Mas se você não tem certeza de salvação, saiba que a igreja não pode te salvar. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é você deixar os maus hábitos, parar de fumar ou coisas assim. É o sangue de Jesus Cristo. Você tem que olhar para o que Ele fez no Calvário. Você tem que se reconhecer pecador. E assim como aqueles irmãos lá em Corinto, numa cidade totalmente depravada, olhar para esse sacrifício e crer que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos por você, para resgatar um pecador para Deus. Vamos orar. Senhor, nós te somos gratos imensamente por mais um ano da Igreja Batista Fundamentalista em Três Lagoas. Que esta carta, ó Deus, que chegou até nós, foi inspirada, está em nossa própria língua, assim como toda a tua palavra, seja para cada um de nós alegria, bálsamo, motivos de ações de graças, de estudo, de aplicação em nossas vidas pessoais. Obrigado porque a igreja em Três Lagoas é uma igreja verdadeira, estabelecida pela tua vontade. Cuida dela, ó Senhor, cuida do seu pastor, cuida dos irmãos, das irmãs. Tem misericórdia daqueles que estão envolvidos com o ressurgimento de doutrinas de demônios, e está invadindo, como diz a tua palavra, pessoas nécias, sem conhecimento, que entregam seus corações a estas coisas tão terríveis. Tem misericórdia de cada um de nós, de cada igreja local. Dá ânimo aos dirigentes, dá ânimo aos irmãos que estão à frente do trabalho, dá ânimo àqueles que são oficiais na igreja, às irmãs que apoiam, àqueles que são professores, a cada um, ó Deus, que deseja te servir. Tem misericórdia e derrama da tua graça. E queremos juntos clamar: Maranata, vem Senhor Jesus. Vem buscar os salvos. Nós queremos te servir em perfeita santidade. Mas enquanto estivermos aqui, estejamos lutando continuamente para vivermos unicamente para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao irmão Cid.